teria ter acabado no local onde eu estava. Para mim não se preocupar que para onde eu ia, Deus ia sustentar. Saí daqui de Nova Iguaçu para fazer a obra de Deus em Jacarepaguá. E lá, durante 2 meses, só na providência de Deus. Você não me pergunta como, mas eu só sei que todas as contas estavam em dia, aluguel, só fazendo a obra de Deus. E por causa do nosso esforço, trabalho na obra de Deus, Deus ele recompensa o nosso trabalho. A palavra de Deus me diz que o nosso trabalho aqui na terra ele não é em vão. E as portas que se abriu para mim lá em Jacarepaguá tão grandiosamente que eu não tenho nem palavras para poder expressar o tamanho do nosso Deus. Eu fico feliz em voltar aqui em Nova Iguaçu e encontrar um grande amigo a qual em 2010 me ajudou. Está aqui ele, nosso irmão Sérgio, está ali o Josué, fica de pé. Que em 2010, quando eu cheguei aqui, foi eles que me ajudaram e me levaram a Nova Iguaçu todo para pregar em várias igrejas. E é de coração quando eu chego aqui e vejo esses homens ainda na fé. Só não pode perder a essência. O tema da campanha é qual mesmo, hein? Desperta o noivo, que a noiva... Desperta a noiva que o noivo... Quem é a noiva de hoje na nossa vida? Nós. Quem é a noiva? Quem é o noivo? Um pequeno versículo, mas que vai falar muito forte no nosso coração. Eu só quero agradecer a Deus. Amém, irmão? Abre a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo de número 25. Todo mundo sabe, primeiro livro do Novo Testamento, Mateus, no capítulo de número 25, verso de número 1. Quem achou da glória a Deus? Glória a Deus! Os levitas aqui têm liberdade. Pode tocar os seus instrumentos. Não enterra aquilo que Deus deu para vocês, não. A casa do Senhor nós temos liberdade, sim ou não? Antes de nós lermos no capítulo de número 25, verso de número 1, pergunta para o seu irmão se ele tem fogo aí. Não. Acho que o povo não entendeu. Pergunta para o seu irmão mais uma vez, olha por dentro dos olhos desse bonitão, dessa bonitona, e pergunta assim: você tem fogo aí hoje? Tem ou não tem? Para poder manter a lamparina acesa, tem que ter azeite. E hoje nós somos o azeite. E se o azeite não tiver na botija, a sua lamparina não vai resplandecer na terra. Mais uma vez, tem fogo aí ou não tem? Cadê o povo de Deus? Quem é pentecostal? E que você tem brasa, você tem fogo, você tem lamparina, você tem luz, levanta a mão, você tem luz, você tem fogo. Para poder o noivo te ver, ele tem que ver acesa em você a lamparina. Vamos ler no capítulo de número 25, verso 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomado as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Verso 2. E 5 delas eram o quê? E as 5 loucas. Verso 3. E as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram o quê? Consigo. Presta bem atenção nesse versículo. As 5 loucas não levaram o quê? A nossa caminhada para o reino dos céus, constantemente nós temos que ter o quê? Não ouvi, temos que ter? Até a volta de Jesus. Até o noivo. Pergunta para o seu irmão se o azeite está contigo. Pergunta a essa pessoa: cadê o azeite? 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 Nós temos que ter o quê? E qual é o significado do azeite? Fala para mim bem alto. Qual é o significado do azeite? Fala para mim.
É o Espírito Santo. É o Espírito de Deus na sua vida. Isso quer dizer que quando o noivo chegar na terra, olhar para você e encontrar o seu azeite na botija, olhar para cima da botija e ver o fogo, esse noivo vai chamar para a glória, e o Senhor te chamará para contemplar o reino dos céus. Mas preste atenção, essas 5, elas não levaram azeite. Isso quer dizer que elas não entraram no reino. Vamos continuar no verso de número 4. Mas as prudentes levaram o quê? Nas suas vasilhas e com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Verso 6. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o quê? Saíram ao encontro. Verso 7. Então todas aquelas virgens que se levantaram e prepararam a sua. Presta bem atenção. Prepararam a sua. Vamos lá. A ciência diz que quando nós vamos preparar aqui uma lamparina, a lamparina, para ela se acender, ela precisa embaixo ter o quê? Quais são os tipos de qualidade? Pode-se colocar o quê? Querosene, gasolina, álcool. Tudo isso, se você pegar um botezinho, vamos botar assim uma latinha, e você colocar ela assim, tampar, e colocar para cima, vamos botar assim um fiasco, e você acender, ela vai manter acesa, porque o que conserva? O que vai conservar aquilo ali ligado, hein? Aceso. O que vai ser? Hã? É o combustível. E quem é o combustível nessa noite aqui, nessa noite? E quem é o vaso que tem que ser enchido de combustível para manter acesa essa lâmpada do reino dos céus? Você está entendendo? Entenda bem. Hoje nós, levando para o lado espiritual, nós temos que ter essa essência para chegar no reino dos céus. Mas espera aí, nós temos um adversário. Ele veio para o mundo para que, igreja? Roubar, matar. Isso é para eles lá fora, que são o quê? Os gentios lá fora. É Deus. Nós que somos a igreja, o diabo ele veio em forma específica de quê? A função específica do diabo para os cristãos é contaminar o nosso coração, a nossa vestura branca, para que nós não venhamos chegar o quê? A salvar? Ele luta isso dentro da onde? Da igreja. O diabo hoje em dia não manifesta mais como antigamente. Um dos maiores espíritos que tem atuado dentro das igrejas é o espírito chamado, sabe de quê? Fala pra mim, quem é que sabe? O maior espírito que atua no meio da igreja, chamado desânimo. A vida da pessoa está dentro de casa, ela se arruma toda para vir para a igreja. Pô, cara, não vou não, estou cansado, Deus entende, eu trabalhei demais hoje. Esse espírito tem atuado constantemente na vida dos irmãos. É Deus, aleluia. Outra coisa que ele tem colocado dentro das igrejas: contenda e desunião, fofoca e disse-me-disse. Isso tudo acontece para o quê? Contaminar o que? Os nossos corações, para que nós venhamos o quê? Se escandalizar. Mas eu falo para você nessa noite, eu e você não tem que se preocupar com as fofoquinhas, nós não temos que se preocupar com disse-me-disse, nós temos que se preocupar é manter esse azeite ligado aos céus. Porque Jesus está voltando. Eu não tenho que se preocupar com a vida do meu irmão, eu tenho que se preocupar com a minha vida, se ela está em dia. A palavra de Deus diz, em 2 Coríntios capítulo 7, 14 diz, examinar o homem a si mesmo. Jesus está voltando. Não podemos brincar de ser o quê? Cristão. Quer ver? Eu vou fazer uma pergunta e não quero que você me responda. Fica para você. Se Jesus voltar agora, como é que está a sua vida para subir com Jeová? Analisa você a sua vida. Nós que somos pregadores não estamos aqui para te julgar, nós estamos aqui para te ajudar. Agora a ovelha tem que dar ouvido à voz do pastor. Porque o nosso dever, nós largamos os nossos confortos, fazemos campanha no monte, na praia,
em tudo quanto é lugar, por amor da obra, por amor das almas, para levar o povo a essa o quê? Salvação. E muitas das vezes as pessoas, elas se levantam, né? Falam as coisas, o criticam. Hoje nós estamos no ato de despertamento, de unir a nossa fé junto com a fé do mover do Espírito de Deus, para que nós alcançamos de Deus o reino dos céus. Precisamos entender hoje, século 22, que hoje, desse século, Jesus não vai passar, meu irmão. Eu e você não vai estar aqui para contar a história daqui a 6 anos, daqui a 100 anos. Os grandes pregadores já dizem que é a volta de Jesus, e eu e você não vai estar aqui para contar. E quando chega a hora do noivo vir buscar a noiva, como é que está o seu azeite? Se ele está dentro ou não da botija. Porque se estiver faltando, olha o que vai acontecer. No capítulo de número 25, no verso de número 7. Então todas aquelas virgens que levaram e prepararam a sua lâmpada, e as loucas disseram às prudentes: dai-me-nos o vaso, um pouco desse azeite, porque a nossa lâmpada é o que? Se apaga. Quantas são as pessoas hoje dentro da igreja que estão se apagando? Quantos são os vasos hoje que a potência na mão de Deus está sendo frustrado mediante aos problemas do seu dia a dia? Entenda uma coisa: tribulações nós não temos que passar, não adianta a gente fugir, porque é mandamento do Senhor. Tribulação, perseguição. Diga glória a Deus, irmão. Porque quando nós passamos por uma tribulação, isso quer dizer que depois dessa provação vai acontecer um milagre. Entenda bem, quando Jesus manda os discípulos passar para o outro lado da margem, ele não manda aquele barco enfrentar a tempestade. Entenda bem, ele só queria que você passasse para o outro lado, porque do outro lado quem é que vai estar esperando você? Quando você passa no meio desse mar, quem vai estar esperando você do outro lado? Jesus de Nazaré. Jesus não quer que você entre no vento, irmão. Jesus não quer que você entre nessa tempestade, nesse deserto. Jesus só quer que você adore Ele em espírito e em verdade. Oh Deus, aleluia. Só isso. Manter. Eu tenho as características de um homem chamado Jó. Você pode falar para mim quais são? Vamos lá. Jó era o quê? Vamos lá, íntegro. O que é íntegro? Vamos lá. Íntegro é o quê? Vem de integridade. Ele era íntegro a quem? Porque ele fazia as coisas certas. O que ele era? Temente a Deus. Obedecia o quê? A lei de Deus. Obedecia as escrituras sagradas. Temia a Deus. Outras características dele? Ele era reto. Ele vivia uma vida de santidade. E outra coisa, ele se desviava do mal. Irmão, se hoje a gente não tiver essas características, nós vamos cair e o azeite vai se apagar em nós. Vai se acabar, vai secar. Quantas são as pessoas que hoje estão assim, ó, tá ouro? Igreja, nós temos que caminhar com o pé firme no chão, sabendo o que você está fazendo. Todo dia você troca de roupa, você toma seu banho, você vem para a igreja para buscar algo de Deus. Nós viemos dentro da igreja, na congregação, para buscar o que, igreja? É só bens materiais? Não. A palavra de Deus diz: buscar em primeiro lugar o reino dos, e as demais coisas serão o quê? Espera aí. Deus, quando para e olha para Abraão, disse: Abraão, anda na minha presença e ser o quê? Perfeito. Deus quer olhar nessa noite e quer ver nós se esforçando a chegar a uma perfeição. Se algum homem aqui já é santo, tem que estar na glória, porque o único santo que eu conheci na Bíblia, que teve aqui na terra, que não pecou, que não desviou o voto dele, foi Jesus. Mas eu e você, meu irmão, podemos chegar a buscar um pouquinho daquela perfeição, se desviando de mal. Você tem noção do que é o inferno? Quem sabe que? Quem tem uma noção? Você já viu a temperatura de um vulcão? Você já viu aquela lava? Tudo que ela bate, ela o quê? Derrete. A Bíblia diz que é 7 vezes mais aquilo. Presta bem atenção. Se Jesus vir agora e nós estivermos nessa matéria-prima,
Se a gente não tiver uma comunhão com Deus, nós vamos ficar aqui na terra sofrendo na pele. Não vai ser na alma não. Se ficar aqui, vai receber na pele. E a Bíblia diz que vai sair o espírito da sabedoria e o espírito da morte. Não vai adiantar, você vai querer sair para um lado, querer se matar, mas a morte não vai estar onde? Na terra. E aí? Quando você está com fome, se passar o tempo de você comer, dá logo dor de cabeça, sim ou não? Ela vai ficar tonto, já desmaia, cai pressão, é tudo que acontece. Agora tu imagina, aí você fica aqui, aí quem for ficar, o diabo vai falar assim, cadê a marca da besta? Você só pode comprar água, comprar comida, se você tiver a marca da besta. E se você ficar de recuperação, tu vai sofrer na pele. Você tem noção de que você ficar com fome e não morrer? Você sabe que é você ter sede e você não vai morrer. E ali, enquanto você não botar a marca, você não é. Eu não quero estar aqui não, meu irmão. Eu quero estar na glória quando Jesus voltar. E o nosso objetivo, a sua entrada nesse local é isso. É ir para um lugar que não tem o que? Tormento, que não tem briga, não tem morte. Um lugar que não haverá o que? Fome, nem tristeza. Só vai haverá o que? Alegria. Como é ser cristão hoje? É simples. Nós temos o nome de Jesus para levar conosco. Nós temos a nossa comunhão com o Espírito Santo, o nome da igreja. Tudo isso nas nossas costas. A cruz que tem que carregar até o final. Tudo isso numa pessoa só. Um deslize nosso, acabou. Acabou. A importância de nós levarmos uma vida com Deus é com seriedade, para chegar no reino dos céus. A palavra de Deus diz, em Mateus mesmo, fala sobre dois fundamentos. Casas que são construídas na areia, o que acontece? Ela cai. E a outra que é construída na rocha, ela é firme na palavra. E hoje, nós, eu e você, temos que construir a nossa casa onde? Na rocha. Glória a Deus, aleluia. Essas loucas, elas não tinham azeite, se apagaram. E ela quis pegar emprestado. Vamos traduzir isso para o lado, obrigado, espiritual. Se o meu irmão, por exemplo, não está amarrado, está fraco, eu vou pegar ele e vou empurrar para o abismo. Qual é o nosso dever? Fala para mim, qual é o nosso dever de homem e de mulher de Deus? Fala para mim. Irmão, olha só, tu está com tempo? Vamos fazer o seguinte, vem cá, fala aí comigo. Vamos para o monte, vamos fazer uma campanha no monte de 7 dias de oração. Vamos lá para o monte orar por mim e por você. Porque a Bíblia diz que a vida de Jó mudou quando ele orava pelos seus amigos. Se eu não quero ver meu irmão no mundo, se eu não quero ver ele na mão do diabo, eu tenho que dar minha vida por ele. Ser pastor de gravata é mole. Eu quero ser meu pastor de ovelhas. Eu quero ver você pegar o seu irmão e fazer uma campanha por ele. Levanta o seu irmão. Se o seu irmão caiu dentro de uma cova, estenda as tuas mãos para ajudar. Não empurra ele não. Ajuda ele. Porque quando Jesus voltar, ele também vai estender as mãos para você. Quando o noivo voltar, ele vai buscar a sua noiva. Aleluia, Jesus. Diz mais no verso, capítulo número 25, no verso de número 9. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso de nós faltarmos a nós e a vós, e diante que o vendem, comprai-vos para vós. E tendo ela ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas, estavam preparadas com elas para as bodas, se fechou-se o quê? A porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondeu dizendo: em verdade vos digo que vos não vigiai. Ele fala: vigiai, pois porque não sabeis o dia e nem a hora, e nem quando o Filho do Homem há de vir. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Olha só as prudências. Aquela virgem, sabendo que ela não
tinha, pediu emprestado. As prudentes falou: se eu te emprestar, vai faltar para mim e para você. Porque a quantidade de azeite, ela tem uma durabilidade para manter aquele fogo aceso. E se ele apagar, o noivo não ia enxergar. Aqui nesse texto diz, coisa que me chama muita atenção. Aqui tem uma tomada que possa apagar a luz, rapidamente, só uma só. Apaga só rapidinho para você entender. Apaga a luz para mim da igreja. Você está vendo alguém? A Bíblia me dá um respaldo. Pode abrir, obrigado. Nesse pequeno trecho. Quando o noivo vem para buscar a sua noiva, se ele olhar, quando ele olhasse para a noiva e não visse o que? A luz, o brilho, ele não pegava ela pelas mãos. A Bíblia me dá um respaldo que quando o noivo chega e começa a proclamar: o noivo chegou para buscar a noiva, a Bíblia me dá um respaldo. Se aquelas 5 prudentes não tivesse a luz acesa, o meu Deus não ia enxergar e não pegaria ela. Mas para um pouquinho, entenda: para o noivo buscar a igreja, para ele buscar aquela noiva, o que ele tinha com elas? Elas tinham as lamparinas acesas. E por isso que Jesus, o noivo, enxergou. E hoje ele quer enxergar em você essa luz. Jesus está nesse lugar. Ele quer te enxergar, porque ele é Deus de luz. Se hoje tem irmãos aqui que se apagaram, que a sua lamparina está apagada, hoje é o dia do despertamento, de acender, reavivar dentro de você o fogo de Deus, reavivar dentro de você uma coisa chamada chama. Porque a cada dia, irmão, é uma meta, minha irmã, cada dia é um desafio. O diabo quer paralisar nós na terra, quer parar mim e você. Porque para o diabo vale muito tirar alguém que está firme da presença de Deus. Mas também vale muito para Deus quando nós vamos lá fora e ganhamos nossos vizinhos. Chegou a hora de nós se despertarmos para as coisas de Deus. Eu fico vendo as minhas irmãzinhas nessa idade. Pergunta quanto tempo essas irmãs têm de igreja. Quer ver? Quantos anos a minha irmã tem de convertida? Fala para mim, olha o sinal de experiência, fala para mim. 14, a minha irmãzinha ali. Quem tem mais de 30 anos aqui de convertido? Você mesmo. Que as que se conservaram já estão na glória. Aquelas que já estão na idade, já se conservaram, estão na glória. Agora eu e você, nós temos que se preparar. A Bíblia fala 2 tipos de casamento. Quantos tipos, igreja? 2. No Velho Testamento, a Bíblia dá um respaldo de 2 casamentos. Deus, noivo, e o povo de Israel era a noiva. Já no Novo Testamento, a Bíblia me dá um respaldo que Jesus é o quê? O noivo, e a igreja é o quê? A igreja é o quê? Se você é a noiva, levanta a tua mão e diz assim: eis-me aqui. Eis-me aqui, eis-me aqui. Despertamento, Senhor. Reaviva a sua igreja no decorrer desses anos. Reaviva, fortalece, anima. Aviva, Senhor, a tua igreja, Pai. O Senhor, nessa noite, Ele quer fazer concerto nessa igreja. Maravilha, Jesus. Concerto não de pecado, de condenação, mas sim de uma nova aliança. Porque muitas das vezes, quando nós se convertemos, a Bíblia diz que nós fazemos várias promessas, né? Várias. Senhor, se o Senhor me tirar dessa, eu vou ser um homem de Deus, eu vou pregar, eu vou para debaixo do viaduto dar comida para os meus irmãos, eu vou cortar o cabelo dos meus irmãos, vou fazer a tua obra. E essa promessa só ficou nas palavras. Muitas pessoas, quando se converteram, eles
Eis-me aqui, Senhor, eu estou pronto para fazer tua obra, eu vou evangelizar, eu vou ganhar alma, eu vou subir um monte, eu vou jejuar. E quanto tempo faz? E tem irmão, às vezes, que já tem mais de 2 anos que não sabe o que é jejuar. Pastor, eu já não sei o que é jejuar mais de 2 anos, 3 anos. Pastor, eu não sei nem mais o que é dobrar o joelho. Eu não sei nem o que é pegar a Bíblia. Olha, já está cheio de teia de areia. De teia de aranha, perdão. Suja a Bíblia. Porque já não pega mais. A essência está se acabando. Duas profetizações aconteceram no Velho Testamento. Joel, ele fala que nos finais dos tempos se derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Isso já aconteceu? Já. Jesus já veio na terra, morreu por cada um de nós, ressuscitou ao 3º dia, foi para o céu e desceu quem? Atos capítulo 2. O que ele desceu? O fogo do Pentecoste. Já a profetização do profeta Abacuque diz assim: Senhor, reaviva a tua obra no decorrer. Mas como que o profeta Abacuque ia saber que no século 22 ia ter muitas pessoas hoje desanimadas? Como que ele ia saber que no final dos tempos o amor de muito? Fala assim para o seu irmão: não deixa o seu amor se esfriar por Jesus, não. Jesus não tem culpa do nosso fracasso. Deus, aleluia! O que Jesus fez para você abandonar a fonte da água viva? Muitas pessoas hoje querem fazer campanha de prosperidade. Eu não sou contra, não, tem que fazer. Quem é de Deus tem que andar do bom e do melhor mesmo, dos melhores carros. Hoje, Deus abriu as portas para mim. Hoje eu trabalho na corregedoria de manhã e na lei seca à noite. O que eu vejo de ímpio, de carreta, de Ferrari, bêbado, eu vou recusar fazer. Eu pago 1.900, isso não é nada. É assim que eles falam, debocha ainda. Eu vou recusar fazer o teste do bafômetro, não. 1.900 não é nada para mim, não. Bota aí, não vou fazer, não. Eles brincam. Aí quando você olha pro carro, tá lá Exu Caveira, Pombagira, São Jorge, tá todo mundo lá colado no carro dele. A prosperidade também tem que acontecer na igreja, não é pecado, não. Ter casa própria, do bom e do melhor, não é pecado, não. Tudo isso nós temos que ter para desfrutar, mas não podemos perder o foco da nossa vida espiritual, nossa salvação. Meu Deus, aleluia! Andar com as melhores roupas é primordial, porque a Bíblia fala que nós somos filhos do dono, e se o dono é dono de tudo, então eu tenho que ter de tudo. Não é pecado, não, meu. Não é pecado você projetar a tua casa com 3 quartos, sala, cozinha, banheiro, hidromassagem. Não é pecado, não. Projeta, que vai sair bem. Dos melhores empregos, melhores carros, é luxo. Não é pecado. Mas, sabendo que em primeiro lugar tem que estar o reino dos. E hoje nessa igreja, Deus fala comigo que quer acender vaso. Tem pessoas que há muito tempo já não conseguem ouvir a voz de Deus. Já não conseguem mais ouvir o Espírito Santo dizer na igreja. Deus fala comigo, tem pessoas que Deus usou até a boca de um incrédulo para falar contigo, e ainda você não entendeu o propósito de Deus na sua vida. Olha, igreja, fique de pé. Fica de pé. Eu não vou chamar ninguém aqui na frente para você se reconciliar, porque não há necessidade, porque é aí mesmo, se você tiver o teu coração aberto, aí mesmo você vai receber um renovo. Glória a Deus. Se aí no seu lugar onde você está, você quer fazer uma nova aliança, o Senhor Jesus está nesse lugar. E Ele quer de você um compromisso com Ele. Tem pessoas aqui que já saiu do propósito de Deus. Deus chamou para o ministério, para fazer algo dentro da igreja, e tem irmão e irmã escondendo o talento. Deus vai cobrar.